A paz do Senhor, amada igreja. Ainda de pé, vamos aproveitar e pegar a nossa espada. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo. Tomara que você esteja sentindo que nós estamos, amém? Porque o Espírito Santo está agindo neste lugar, aleluia. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Oh, aleluias. Os louvores já falaram tanto conosco. O Senhor ainda deseja nos trazer mais uma mensagem. Quantos estão atentos, digam amém. Eu declaro agora que em nome do Senhor Jesus os teus ouvidos estarão atentos. Eu declaro agora que em nome do Senhor Jesus o seu coração estará aberto. Eu declaro agora que em nome do Senhor Jesus a sua mente estará cativa à palavra e que nada nem ninguém irá nos impedir de aprender e acolher a palavra que estará sendo lançada sobre as nossas vidas, amém? Você declara isso sobre a sua vida? Senhor, os nossos olhos, ouvidos e corações estão cativos a Ti. Nós nos declaramos, Senhor, totalmente entregues à Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Assim diz a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, aquela que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: eu devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor o respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém? Pode se assentar, amados. Aleluia. Eu quero dizer a você que não é novidade alguma para nenhum de nós, muito menos para os cativos, os que estão livres do cativeiro, ou os que conhecem a palavra do Senhor, porque todos nós sabemos que o maior ataque do inimigo está na família de Deus. Desde o princípio, quando o Senhor começa a criar o jardim do Éden, quando Ele cria Adão e junto com Adão nomeia todos os animais, o inimigo já estava à deriva, mas não atacou. Agora, quando Deus tira da costela de Adão Eva e forma junto com Adão uma família, o inimigo inicia o seu ataque. Desde o princípio, o inimigo tenta atacar as famílias. Desde o início da criação,
o maior foco, a maior arma que o inimigo tem é destruir a nossa família, para que os planos do Senhor não sejam alcançados. E é por isso que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, também teve o seu ataque contra a sua família em diversas vezes. Esta é uma das vezes em que Davi estava sendo atacado pelos inimigos, mas preste atenção que eu preciso explicar para vocês um pouco antes disso tudo acontecer. Nós acabamos de ler que a cidade onde a família de Davi e o seu povo habitava, uma cidade chamada Ziclag. Quem tem problema de dicção não consegue falar, né? Ziclag, por isso vocês me perdoem se eu não falar ela certa, corretamente do início ao fim, amém? Repitam comigo, Ziclag. Ziclag. Se você continuar falando, eu creio que o Espírito Santo vai te batizar. Difícil. Ziclag. Ziclag era a cidade onde Davi, sua família e os homens que o seguiam habitavam. Acontece que Ziclag era uma cidade do povo filisteu, e filisteu era um povo contrário a Israel, um povo inimigo a Israel. Davi estava tão cansado da perseguição que Saul fazia contra ele, que ele se rendeu ao povo inimigo para guerrear junto com eles. E neste momento, Davi estava guerreando há quase 14 meses. Aproximadamente 16 meses ele estava em guerra fora da sua cidade, Ziclag, a favor do povo filisteu. E é chegado um momento em que o povo filisteu quer atacar a Israel ainda enquanto Saul era rei. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Acontece que Saul ainda era rei de Israel e Davi estava guerreando contra o povo de Israel. Ainda não. Neste momento em que os filisteus iam guerrear contra o povo de Israel, um homem ainda do povo filisteu se levanta e diz ao rei que estava comandando o ataque, um homem chamado Aquis, comandante do exército filisteu, e diz: ei, este homem que está aí junto contigo na batalha não é Davi, cujo qual o povo de Israel dizia: Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. Este Davi é um israelita. Este Davi é um povo deles. Como você vai levar um homem contra o seu próprio povo? É certo que, chegada a batalha, ele se voltará contra nós. E a fama de Davi era tão grande que Aquis decidiu liberar Davi dessa guerra contra Israel. Davi estava cansado, porque há mais de um ano não voltava para sua casa. Davi estava tão cansado, mas ao mesmo tempo tão satisfeito, porque durante muito tempo, lutando com o povo filisteu, ele ganhava as batalhas. Davi conquistava cada vez mais a sua fama e conquistava cada vez mais cidades e cidades. Acontece que durante este momento, quando ele volta para casa, 3 dias de caminhada, Davi percebe de longe que algo está errado. Davi começa a perceber que existe uma fumaça na região da sua cidade. E eu imagino que os passos dele começam a se aligeirar, e junto com ele aquele povo que o seguia, uns 600 homens. Desses homens, eles começaram então a perceber que a cidade tinha sido atacada. E pior do que isso, não só a cidade, mas os filhos, as filhas, as esposas, os bens, os idosos foram levados cativos por um povo, retirado do seu local. A história nos mostra que nem mesmo Davi estava livre de um ataque contra a sua família. E agora eu quero falar com vocês algo. Enquanto Davi estava trabalhando contra, ou a favor, aliás, a favor do inimigo, ele havia deixado a sua casa inabitada. Eu gostaria de entender como é que um homem tão experiente de guerra
deixou a sua cidade, aonde ele habitava com 600 homens, vazia. Ele levou os seus 600 soldados para batalharem com ele a favor do inimigo de Israel. Quando ele sai da sua casa e não deixa ninguém habitando junto com ela, ele deixa o seu posto vazio, porque ele estava tão sedento de trabalho, de conquista, de lutas, que ele se esqueceu do que era mais importante. E hoje eu venho aqui dizer para você, você sabe o que é importante? Assim como Davi, muitos de nós temos nos afastado da nossa Ziclag, da nossa família, da nossa cidade de origem, de um lugar onde é o nosso refúgio, onde é a nossa fortaleza, onde nós deixamos aquilo que mais é o nosso tesouro, aquilo que nós mais gostamos, para conquistar, para avançar, para vencer, para ter, deixando dentro da nossa cidade um vazio, aonde de repente alguém pode entrar e tomar o lugar. Por 14 a 16 meses, Davi ficou fora da sua cidade. Nós trabalhamos incansavelmente, de manhã, de tarde, estudamos à noite, fazemos cursos fins de semana, saímos em busca de conquistas, em busca de vitória, e muitos de nós estamos deixando a nossa casa à deriva para que provavelmente o inimigo tome aquilo que nós abrimos mão. Você já parou para pensar? Quem é que está habitando a sua casa enquanto você está fora? Hoje em dia a gente tem muitas coisas a conquistar. E eu não abro mão de nenhuma delas, assim como você também não. Nós precisamos ter o nosso emprego, nós precisamos ter a nossa formação, nós também precisamos ter conosco as nossas próprias conquistas, mas nós temos dentro da nossa casa o nosso maior tesouro, e ele precisa estar em primeiro lugar. Quando Davi sai de Ziclag e começa a guerrear e habitar e a conquistar tantas coisas que eram desnecessárias para a sua casa, ele não faz nada para Deus. São 14 a 16 meses sem compor nenhum salmo, sem compor nenhuma música, sem compor nenhuma oração, sem dobrar o seu joelho ou escrever algo, porque ele estava tão ocupado com as coisas dessa terra que se esqueceu de guardar aquilo que era o primordial para Deus. Nós estamos perdendo nosso tempo na terra e deixando que o inimigo conquiste o nosso tesouro que Deus deixou para nós na terra. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A Bíblia diz que a nossa família é de Deus. A tua família, a minha família, os nossos filhos não foram conquistados por nós. E é engraçado que quem nos conhece melhor são eles, não são? Às vezes a gente acorda, só o jeito de andar, você já olha para o marido e fala, você não está bem. Um silêncio diz mais do que palavras. Os nossos próprios filhos, quando começam a descrever sobre nós, é tão constrangedor, porque eles falam com palavras tão simples quem nós somos, que a gente se surpreende, não é verdade? Eles começam a falar de nós coisas que nem nós imaginávamos, porque eles nos conhecem desde pequenos. Eles sabem quem nós somos, eles sabem o que nós temos e não se importam se nós temos grandes casas ou grandes carros ou grandes cargos. Eles dizem quem nós verdadeiramente somos. E não há preço que pague. E não há luta que você consiga fazer sem que Deus esteja presente, em que você vai conquistar o que você perdeu dentro da sua casa.
quando Davi chega em Ziclag e percebe que ele havia perdido a sua família, ele percebe que tudo que ele havia conquistado em 16 meses, em 14 meses, foi em vão. Eu quero dizer para você que você possa ter uma certeza absoluta na sua vida, em toda a história que você poder percorrer durante a sua vida. Tudo que você conquistar, tudo que você tiver dentro das suas mãos, no seu bolso ou na sua conta bancária, não recompensa a perca da sua família. Isso não tem nenhuma coisa que possa nos trazer de volta. A palavra de Deus nos mostra que Davi e os 600 homens que estavam com eles choraram. Você sabe quem eram os 600 homens que estavam com ele? Quem conhece os homens que seguiam Davi? Eu vou dizer para vocês quem eram esses homens. A Bíblia nos diz que durante uma perseguição muito grande, Davi se escondeu numa caverna. E nessa caverna, pastor Tiago, 400 homens foram junto com ele. Esses 400 homens eram assassinos, assaltantes, marginais, pessoas sanguinárias, que eram destituídas do convívio social, pessoas exclusas, pessoas que não tinham vez alguma, pessoas que talvez estavam sendo perseguidas, que estavam com a sua prisão decretada, porque elas eram más, tinham uma má conduta, uma má índole. E eu quero dizer para você que até mesmo o homem mais cruel, o homem mais sanguinário, chora quando ele vê a falência da sua família. A palavra de Deus nos diz nessa passagem que os 600 homens que seguiam Davi, e junto com esses 600 estavam os 400 que entraram com ele naquela caverna e nunca mais o abandonaram. Eles estavam junto com Davi e choraram a perca da família. Não pense você que quando você começar a se afastar da sua casa, que quando você começar a correr atrás do que você valoriza como o principal, não vai existir um inimigo astuto para ocupar o cargo que você tem deixado de lado. Eu sei que a gente chega em casa 6, 7, 8 horas da noite cansados. E o que a gente mais tem saudade é do sofá. Não é verdade? A gente quer sentar no sofá, esticar as pernas e olhar para a televisão. Ou, não sei se tem alguma professora aqui como eu, às vezes a gente chega com a cabeça no volume máximo do barulho das crianças. Você quer fechar a porta do quarto, apagar a luz e ficar 10 minutos em silêncio para não ouvir um pingo de barulho. Porque a nossa casa é o lugar do nosso refúgio. Ainda que em silêncio, você sabe que os teus filhos estão lá, bem. Ainda que cansados, ainda que sem nenhuma força para fazer nada, apenas estar lá. É como se a gente colocasse o plug lá na tomada e recarregasse as nossas baterias. Porque o Espírito Santo habita em meio de nós. E a nossa família é o nosso maior refúgio. É lá onde nós recuperamos o nosso fôlego. É lá que quando nós não falamos nada, apenas estamos, os olhos observadores dos nossos filhos estão aprendendo conosco a valorizar a presença e não a potência de alguém. Eu não preciso fazer nada para ser a mãe dos meus filhos. Eu não preciso fazer nada para eles amarem mais a mim do que eles já amam. Nós não precisamos impor, nem mostrar, nem fazer nada dentro da nossa casa para os nossos filhos ou os nossos esposos ou esposas nos valorizarem, porque lá do céu vem a autoridade da família. É Deus quem decretou quem você é e o que você irá fazer dentro da sua casa. Agora, quando eu começo a me afastar, buscando a prosperidade financeira, buscando o reconhecimento humano, eu abro um portal. Não é nem uma brecha. Eu abro, como diz a minha filha, mãe, ele falou portal, mas é portão.
nós escancaramos um espaço onde nós precisamos estar. Mas pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Sim, e eu volto a dizer uma fala que o mundo diz: tempo não é qualidade. Eu não preciso estar muito tempo na minha família para ter qualidade de vida com ela. O problema é que a família de Ziklag representa o nosso lugar espiritual dentro da família cristã. Eu não sei como é que você evangeliza os seus filhos. Eu não sei como é que nós conseguimos, em tão pouco tempo, ensinar as doutrinas bíblicas para eles. Ontem nós estávamos em um local com os meus filhos e a minha filha foi comprar lanche e o troco veio errado. E eu olhei para ela e falei: filha, está errado. Veio a mais. E ela me olhou com uma carinha, mas não falou nada. Quem conhece a Amanda sabe que ela é bem esperta. Ela olhou para mim e falou: mas eu quero brincar. Eu falei: então eu vou devolver. E você vai brincar. Eu peguei o dinheiro e fui lá e entreguei para a moça. Moça, minha filha pequenininha veio aqui, a senhora deu o troco errado. A moça achou que ela tinha que me dar mais. Eu disse: não, eu tenho que te devolver. Ela olhou para mim com uma cara e quase que falou: você é besta, né? Você é bem besta. Queridos, princípios é uma escolha. Eu não sou obrigada a ser cristã quando ninguém está vendo. Eu escolho ser cristã quando ninguém está vendo. Os princípios são não só a primeira coisa, mas o principal que rege a nossa vida. Preste atenção. Quando Davi começou a ser açoitado por aqueles homens que choravam, e ele também chorou sentindo falta da sua esposa e dos seus filhos, em meio ao desespero, em meio à falha que Davi cometeu, os homens que o cercavam começaram a olhar Davi não mais como um homem ungido, mas como um homem falho. E eu volto a dizer para você que aqueles que estão à sua volta, quando você falhar, vão reconhecer quem você verdadeiramente é. Porque quando nós falhamos em algo, muitas mãos vão vir e vão nos apontar: você errou, você fez isso errado. E realmente quem faz o errado somos nós. É a nossa carne quem erra, é o nosso eu quem erra. Porque quando Deus está no lugar, não existe erro, não existe falha. Quando Davi começa a quase ser apedrejado por aqueles homens que o admiravam, Davi ainda chorando, temendo pela morte da sua família, conseguiu buscar a presença de Deus. Todas as vezes que nós falharmos, e quando eu digo nós, eu também me refiro aos líderes. Eu quero que vocês saibam que a falha foi nossa. Nós somos homens falhos. A falha é do homem, mas o acerto sempre é de Deus. O homem falha, o Senhor não falha jamais. Davi tinha falhado ao retirar 600 homens da sua cidade. Nós temos falhado, tirando dos nossos filhos os nossos exemplos, a presença do nosso lado na hora das nossas orações, deixado às vezes os nossos filhos em casa e vindo sozinhos na igreja, deixado de ler a palavra para eles aprenderem. Ainda hoje eu perguntei para um dos meus filhos: filhos, você está orando? Sabe que ela me respondeu? Quando você me pede, eu oro. Aí eu me lembrei que eu quase não tenho pedido. Nós temos falhas. E muitas vezes nós estamos cegos, porque nós não percebemos que as nossas falhas estão sendo aproveitadas pelo inimigo para tomar um lugar que nós deixamos. Hoje é dia de voltar para Ziklag. Dentro da sua casa, onde é que está o sinal de fumaça? Ah, pastora, meu filho está tão distante de mim.
ele cresceu, eu não consigo mais me comunicar com ele. Esses dias eu tive que ter uma conversa com meu filho mais velho. Eu falei: filho, eu não sei mais como agir com você, porque de repente ele está quase do meu tamanho, de repente a voz dele está mudando, de repente as brincadeiras infantis deixaram de acontecer, e de repente eu me vi mãe de um pré-adolescente, onde as conversas ou a obrigação não é mais a mesma. A gente precisa ter muito mais discurso, ter muito mais força, muito mais presença. Eu falei: filho, você precisa me ensinar a falar com você, porque às vezes eu sinto que a gente não está mais tão próximo, a gente não está mais conversando, e eu estou perdendo você. Se eu não sei o que fazer, o que é que eu faço? Davi, em meio à dificuldade, a fumaça tomando conta da sua cidade, a falta da presença das suas duas esposas e dos seus filhos, ele não sabia mais o que fazer. E existem pessoas que, em meio à dor, em meio ao caos, se sentem tão aprisionadas que não fazem nada, se escondem, se entregam à falha, se entregam ao erro e esquecem de buscar a Deus. Todas as vezes que você falhar, eu quero te dizer, se você procurar o homem, ele vai estar com pedras nas mãos para te dizer: você falhou. Todas as vezes que você falhar, e você buscar o teu erro, e você buscar alguém para colocar sobre ele a motivação daquele erro, uma culpa sobre o que você fez de errado, você vai encontrar. Nós temos 1000 motivações para errar. Nós temos 1000 culpados para apontar diante dos nossos erros. Ah, mas eu errei porque ele se afastou. Eu errei, pastora, porque ele é mal educado, ele não conversa comigo. Eu fiz isso porque ele se distanciou de mim. Eu fiz isso porque surgiu uma oportunidade, eu não podia deixar. Nós encontramos responsáveis pela nossa culpa em todos os lugares. Os 600 homens que estavam com Davi colocaram sobre Davi a responsabilidade do fracasso. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando nós buscamos a Deus, Deus não aponta um culpado, Deus aponta a solução. Quando Davi se voltou para Deus, Davi disse: Senhor, se eu for perseguir, eu vou alcançar. Davi só queria alcançar a sua família. Davi só queria encontrar a sua família. Quando Davi vai até o Senhor e pergunta: eu devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los? Davi estava tão preocupado com a vida daqueles a quem ele amava, que ele não queria nem saber do que lhe foi roubado. Ele só queria a sua família de volta. Deus é tão bom. Deus é tão bom, que quando nós falhamos, quando nós erramos, Ele apenas nos olha e nos aponta a vitória. Eu vou repetir porque você perdeu essa bênção, gente. Quando nós falhamos, Deus nos ama tanto que Ele apenas nos aponta a vitória. Sabe o que Deus nos fala nessa passagem? Não importa a culpa. Não importa o peso. Vai, que eu sou contigo. Toda vez que você for lutar para conquistar a sua família, você pode ter a certeza de que se Deus está contigo, você vai conseguir. Toda vez que você for guerrear pela sua família, você não precisa procurar um culpado. Ah, pastora, mas ele me traiu. A culpa foi daquela mulher ou daquele homem que enfeitiçou ela. Não. Não perca o seu tempo, não busque amarras para prosseguir, para avançar, para conquistar. Vá direto aos pés do Senhor. Vista como Davi fez, vista novamente a estola sacerdotal. O que significa isso, meus queridos? É nós estarmos novamente na presença do Senhor com temor, com fervor, com o coração aberto, contrito, buscando não o nosso fracasso, não a nossa culpa, mas
mas a solução do nosso problema. Quem aponta a culpa, quem aponta fracasso é o homem, é o inimigo que busca as nossas falhas. Deus nos mostra a solução, porque Deus nos quer na presença dEle. E aquele que está na presença de Deus é sim um vencedor, não por nós, mas por Ele, porque o Senhor nos faz mais que vencedores. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Quando Davi veste a estola sacerdotal, ele representa para nós que ainda que tudo para os seus olhos tenha se acabado, não tem mais jeito, o Senhor dá um jeito. O Senhor faz da estéril mãe de filhos, faz do filho morto ressuscitar. Faz da família fracassada uma família vitoriosa. Faz da mulher ou do homem que era sozinho habitar em família. Para Deus não existe ponto final. Para Deus não existe decreto de derrota. Para Deus existe vitória. E se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque você veio em busca de uma solução, é porque você veio em busca de um resgate, é porque você acredita que das tuas mãos não existe mais nada a ser feito. Mas hoje Deus diz: existe sim, vai, persegue e traz de volta não só a sua família, mas tudo aquilo que o inimigo te tirou. Hoje é dia de correr atrás de Ziclag. Ziclag é a nossa família, é a nossa cidade. Se nós estamos hoje habitando em lugares aonde o Senhor não queria que nós estivéssemos, preste atenção. Existem coisas que são necessárias. Eu sei que eu estou falando aqui hoje com pessoas que estão distantes da sua família. Eu sei que eu estou falando aqui hoje com homens e mulheres que por algum motivo se afastou da sua família. Existem pessoas que estão me ouvindo e que não convivem mais com seus entes queridos por questões de briga, desentendimento. Algo aconteceu e um decreto na terra foi lançado sobre a sua vida. A sua família não é mais sua. Você não vai mais estar com ela. Você está distante da sua família. Vai, conquista, reconstrói, faz a sua vida sozinho, porque é melhor estar só do que mal acompanhado. E isso não existe na Bíblia. A Bíblia diz que o melhor é andarmos em dois, porque a paga é dobrada. A Bíblia diz que é melhor habitarmos em família. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Deixe de ouvir a voz dos homens que estão ao seu lado, escute a voz de Deus. Vai, persegue a tua família, reconquista, porque não vai ser só a sua esposa ou seus filhos que o Senhor quer restituir. Ele quer restituir os planos, os projetos que o Senhor determinou para a sua família, para a sua vida. Quando Davi correu atrás de Ziclag, quando Davi correu atrás das pessoas que foram retiradas de Ziclag, os outros 600 foram atrás dele. E eu acho que eu posso te dizer algo neste momento. Essa luta não é tua, essa luta é nossa. Olha para o irmão que está do teu lado. Fala para ele: eu vou te ajudar. Conta comigo. Eu estou contigo. O que você perdeu, o que você deixou, aquilo que o inimigo tirou de ti, conta com as minhas orações, conta com a minha presença, conta com o meu socorro. Pode me ligar, pode vir atrás de mim, pode sentar do meu lado todo culto. Eu vou estar aqui para interceder por você, para te acompanhar, para te encorajar, para dizer: ei, vai chegar um momento que você vai cansar, mas Deus te reconstitui, Deus te dá novas forças, te renova, e você vai ser sempre bem-vindo para essa batalha.
chegou o momento dessa conquista, em que os 600 homens que corriam com Davi pararam à beira de um ribeiro e disseram: olha, muitos de nós não aguentam mais. 200 homens pararam à beira de um ribeiro e disseram para Davi que não tinham mais forças para continuar. E em meio àquela paralisação de de 200 homens, os outros 400 falaram: não, Davi, nós vamos contigo. Queridos, eu estou falando de 16 meses de batalha, 3 dias de caminhada para voltar para Ziclag, 1 dia para andar entre Ziclag procurando pessoas vivas e não encontraram mais ninguém, mais 3 dias de caminhada para ir até o inimigo. Eu não sei vocês, mas quando eu caminho, começo do ano, né, amor? A gente deu uma caminhada, né? Não dava 1 hora, eu estava com a língua aqui no umbigo já. 7 dias caminhando. 200 homens pararam. Talvez você esteja há mais de anos perseguindo, correndo atrás do resgate da tua família. E você falou hoje: eu não aguento mais. Eu me cansei. Eu vou sentar à beira desse ribeiro e eu vou descansar. E é tão bom a gente ter uma unidade. E é tão bom nós estarmos em comunhão. Porque daqueles 400 homens que seguiam a Davi, dos 400, eles reconquistaram tudo que foi perdido e trouxeram de volta. Preste atenção, se você parar, tem gente que não para. Se você se cansar, tem gente que continua. Se você querer desistir, tem gente que não vai desistir por você. Porque nós somos uma família. Ainda que a nossa comunhão não seja de sangue humano, é de sangue divino. O sangue que verteu na cruz nos une e faz com que a tua batalha seja minha. Faz com que a tua peleja seja minha. Faz com que a sua derrota seja minha e que a minha conquista seja sua. Nós nos alegramos com a sua vitória. Nós choramos com a sua derrota, porque ainda que você pare, ainda que você se canse, nós continuaremos a peleja. Toma um fôlego e volta. Toma um fôlego e vem, a gente está te esperando. Quem sabe no meio do caminho, pastor, a gente conquiste alguma coisa. Os 400 homens que seguiam a Davi, eu estou falando de homens sanguinários, homens violentos. Estou falando de assassinos, perseguidos, rejeitados pela sociedade. Ao conquistar a cidade e despojar novamente tudo que lhes foram retirados, por um momento, eles desejaram não entregar aos 200 que ficaram descansando à beira do ribeiro. Acontece que Davi interveio e disse: não, quem nos deu essa conquista foi o Senhor. E não é certo que nós tomemos o que é deles por direito. Sabe quando que parece que você não faz nada? Quando você se cansa e descansa, e aí que Deus nos traz a vitória, e você diz: eu não mereço. É verdade, a gente não merece. Não existe nada que nós façamos que vai trazer merecimento próprio, quando o Senhor está na peleja conosco. As tuas forças podem ser grandes, as tuas forças podem ser demais, podem ser tamanha. Ainda que você ache que você seja uma pessoa muito mais além do
que você está acostumado a ver à sua volta, vai chegar um momento em que você vai falhar. E eu digo para você que em tudo existe um propósito divino. Porque quando Davi se afastou da sua cidade, quando Davi se afastou da sua família, o propósito de Deus era mostrar a Davi o verdadeiro valor das coisas. E você precisa entender que esse tempo de perda traz para você uma reconstrução de valores, onde você percebe que o que vale mais a pena é ter quem você ama do seu lado, do que ter o que você quer no seu bolso, na sua garagem ou na sua conta bancária. Comece a entender que os propósitos do Senhor nunca falham. Ainda que você esteja em um tempo de guerra, ainda que você esteja num tempo de aflição, ainda que você esteja num tempo de perda, você precisa entender que o Senhor quer te mostrar algo, que o Senhor quer trazer à sua memória o que realmente vale a pena. Quantas pessoas estão presas hoje? Eu sei que muitas estão nos ouvindo. E se eles pudessem me responder, eu sei que quando eu perguntasse a eles, quem vai te visitar? Seus amigos ou sua família? Eles me diriam, a minha família. E se antes deles serem presos ou afastados de sua família, eu diria, quem você ama mais, quem você mais perde tempo, com quem você está o tempo inteiro junto, eles diriam, com os meus amigos. Às vezes nós precisamos não ter nada para dar valor ao que nós tínhamos. Tome posse da sua família. Não deixe Ziclag inabitável. Você que é homem, você que é mulher, você precisa estar presente na vida espiritual da sua casa. Sacerdote, homem e mulher de Deus, não deixe que os seus filhos aprendam com a escolinha ou com a Bíblia os valores que eles precisam conhecer. Eles não entendem como precisam entender as Escrituras. Eles apenas entendem o exemplo que nós damos. O seu filho ou a sua filha é herança do Senhor. E toda herança não é merecida. Tudo que nós fazemos ou façamos para os nossos filhos não traz em nós a recompensa que é necessária. Eu vou dizer isso de uma forma bem simples. Quem é mãe ou quem é pai, quantas noites já perdeu de sono? Quantas vezes já deixou a cabeça fervendo de vergonhas que os filhos te fizeram passar, de vezes que eles deixaram de dormir porque estavam doentes, porque trocaram o dia pela noite, quando você está trocando, cadê a minha amiga Charlene, tentando tirar a fralda, né? A gente fala o desfraude, aonde eles estão aprendendo a ter mais autonomia. Quanta dor de cabeça nós passamos com os nossos filhos. E eu te pergunto agora, você vende? 1 milhão, 2 milhões? Nós não damos o valor que nós precisamos dar para a nossa presença na nossa família. Sabe Ziclag? Sabe Ziclag? É terra tua. Ziclag tem uma casa onde você precisa habitar.